Olá, estamos de volta. Bom, agora nós vamos estudar os personagens. Nós estudamos o enredo e agora o outro elemento da narrativa são os personagens. Bom, então para quem quiser escrever, o personagem é o ser fictício responsável pelo desenrolar dos acontecimentos da narrativa. Então, fictício. Então, a narrativa tem sempre aquela preocupação de dizer uma obra, olha, qualquer semelhança com pessoas, né, vai ser mera coincidência, né, os casos ali, os acontecimentos. Então, o personagem sempre vai ser fictício, né, partindo do princípio que é uma obra de arte, né, é uma história contada, criada, né, por um autor. Então, o personagem vai ser aquele que vai estar agindo, né, na trama, né, agindo no desenrolar dos acontecimentos, né, e também ele vai estar sofrendo os efeitos desses acontecimentos e dessa trama, né, daquele conflito que está sendo criado. Então, o personagem ele é um ser ativo, né, na narrativa, né, na história. Agora, se tiver um ser lá que está só sendo mencionado, né, ele não age, né, nem diretamente na trama, né, no desenrolar dos acontecimentos e nem indiretamente, ele não interfere, então ele não vai ser o personagem, tá? Ele não é considerado personagem. Ele tem que estar ali participando da história, entende? Bom, o protagonista, né? Então, existem personagens que vão ser justamente aqueles que vão ter o papel, né, de estar assim, mostrando os seus desejos, né, os seus interesses, né? Eles são os personagens principais, eles vão ter sonhos, né? Tem aqueles personagens que vão assim, para isso a história está sendo criada, né? Para mostrar justamente o modo de vida de cada um, a visão de mundo, o que se espera, os objetivos, né? Então os personagens eles têm que ter assim um individual, né, algo a acrescentar, né, do pensamento dele, do posicionamento dele perante a vida, né, daquilo que ele espera. Então, os personagens eles vão ter desejo, né? Então, justamente, o protagonista vai ser aquele que vai ser aquela figura que vai desencadear alguma reação em outros personagens, se vão estar assim, o apoiando naqueles sonhos, né, naqueles desejos, né, naquela maneira de pensar, ou não vão estar o apoiando, né? Então, ele vai ser assim, o que vai estar gerando o princípio do conflito, né? Então, no caso, ele vai ter características superiores em alguma coisa. Agora, esse que justamente vai estar assim, tipo, no caminho dele para talvez, né, não concordar com aquela maneira de agir dele, ou com aquele sonho, com aquela vontade, aí já vai ser o antagonista, né? Porque o antagonista ele vai tentar fazer de tudo para atrapalhar as ações do protagonista. Ele vai fazer de tudo para puxar o tapete do protagonista, né? Ele vai estar assim, criando situações dentro da trama para que não se atinja o objetivo do protagonista. Agora, tem que lembrar uma coisa, que às vezes o chamado protagonista, que às vezes é o herói, né? Ele chama que é o herói, né? Da história, né? Ele não precisa ter assim, ser aquele personagem certinho, né? Com aquelas características elogiáveis, né? Aquele personagem sem defeitos, né? Nem sempre ele é assim. Às vezes o protagonista, ele justamente é um malandro também, né? Mas assim, ele vai ter algumas características assim que não são muito éticas, né? Mas ele vai ser o protagonista daquela narrativa, né? Então, a maioria das vezes, o protagonista ele reúne essas características elogiáveis. Mas isso também não quer dizer que seja sempre assim, né? Ele pode ser o moleque, né? Então, e a mesma coisa, né? O arruaceiro, né? E a mesma coisa com o antagonista, que às vezes o antagonista está acima de qualquer suspeita, né? Ele às vezes ele tá assim, ele tem até características positivas para o público, né? Ele assim, mas ele vai ser o vilão da história, né? Então assim, não vamos ficar assim achando que sempre o protagonista é o bonzinho, né? O certinho, aquele personagem que anda na linha, né? Entre aspas.
e o antagonista sempre vai ser o mau caráter, né? Então, às vezes não se sucede dessa forma, né? Bom, isso quanto ao personagem, né? Bom, e existem também os personagens secundários, né, que vocês já devem ter ouvido falar, né, que são aqueles coadjuvantes, né? Ou seja, eles aparecem de uma maneira pontual, né, ocasional ou de forma tímida, né? Então, eles também ficam assim, tipo, eles não provocam uma mudança assim significativa na alteração da trama. Eles estão ali mesmo para desempenhar um papel de ajudante do protagonista, ou até o antagonista também tem os seus ajudantes para poder preparar a cilada para o protagonista, né? Então os coadjuvantes, né, como está falando, né, né, eles agem em conjunto com os personagens principais para estar dando aquele respaldo, né, de contribuir para que a trama siga em frente, para que a narrativa, os acontecimentos, né, sigam em frente, né? Então, diferente dos principais, né? Tem também o personagem plano e o personagem redondo, né? Então, o personagem eles podem ser assim planos no sentido de que aquele personagem ele vai se manter assim as características deles de caráter, né, de ações, né, vão ficar meio assim estáveis, né? Ele vai começar a história de um jeito e vai terminar de um jeito, né? Vou pegar, por exemplo, de novo, né, assim, no caso daqueles personagens assim, tipo os heróis, né, tipo a Luna, né, ou da literatura que você vê que o personagem é certinho, ele tem caráter, ele vai assim até o final. Agora, tem personagens, né, que eles são redondos. Que é o personagem redondo? É aquele personagem que ele vai sofrer mudanças que vão ser perceptíveis para aquele que está lendo a história, né, ou vendo, né, a narrativa, né? Ele vai ter uma mudança assim de caráter, né, psicológica, ele vai mudar as atitudes dele, né? Ele vai assim, ele não vai terminar a história da mesma maneira que começou, entende? Ele vai ter uma variação de comportamento, de maneira de ver o mundo, né? Esse é o personagem redondo. No caso, os personagens também sofrem influências das características físicas, né? Ou seja, corpo, voz, gestos, roupas, né? Ou seja, eles vão. Então, o figurino, né, da classe mais abastada da novela, né, vai ser aquele figurino vai passar todo um poder, do personagem, né, estilo próprio, né? O da classe popular também vai ter assim tipo maneiras, um jargão, uma palavra que vai estar fazendo, vai estar pegando a moda dele, né? Então, assim, o estilo, né? E na obra literária também, né? Você quando vai estar imaginando aquele personagem, se o texto não foi ilustrado, você vai estar criando, né, o figurino para aquele personagem, né? Ou ele vai estar dando a entender no texto, ou ele vai estar descrevendo, né, caracterizando, né, a classe social, né, assim, o estilo daquela pessoa, né? Então, até para você conseguir criar, né, a imagem do personagem na sua mente. Ele também vai ter características psicológicas, né? Realmente vai ter sempre aquele personagem que vai ser mais cômico, né? O outro mais dramático, aquele que vai tá brigando, né? Então vai mostrar os estados de espírito dele, né? Se ele vai estar alegre naquela cena, se ele vai estar nervoso, né? Então, na hora de caracterizar, você vai estar focando, tipo, esse é o personagem que é o comédia, né? Ele é engraçado, o outro é aquele mais bravo, né? Então ele vai trazer as características, né, que são peculiares à personalidade dele também. Eles também vão trazer toda aquela carga social, então as profissões, né, dele, né, assim, o poder financeiro, o status dele, né, as ideológicas, né, no decurso da narrativa você vai ver como que aquele personagem percebe o mundo, né, quando ele divaga, quando ele coloca uma opinião sobre algum assunto ali, uma participação política, uma tomada de opinião frente aos outros personagens, as crenças dele, de religiosa, né? Vai ter todo esse descrever, o personagem ele carrega toda essa bagagem, né? E também os valores morais dele, né? Para você saber que se ele é honesto, se desonesto, se ele vai ser o bom, né? O bondoso na história, o caridoso, ou se ele vai ser, né, a pessoa que vai
praticar a maldade, né? Então o personagem ele tem uma bagagem que ele, junto com ele tem um conjunto de características que contribui para o desenrolar da narrativa e compreensão da trama, ok? Então essa vai ficar aqui nosso vídeo sobre personagens. Tchau!